Ela é inquieta, mente aberta e muito inventa. Tem a língua afiada e não tem etiqueta. Só podia ser Andor Violeta. Viva! Quem tem pelos na barriga e quem não tem, viva também! Pois é, eu agora estou no meu cenário novamente. Acabaram-se as férias, acabou-se toda a brincadeira, a vida feliz, acabou. Pronto, tinha que acabar, não é? Não podemos ser sempre felizes e assim, sem trabalhar, com uma vida de luxo. Não dá, não dá. Estou de volta aqui com o meu cenário. Tinha saudades, efetivamente tinha saudades. É uma grande seca não estar aqui rodeada deste vermelho lindo. Mas o que é o tema de hoje? Eu vou tentar não dispersar, que eu para dispersar é comigo. O tema de hoje é infância. É verdade, infância que é assim. Eu não tenho poucas histórias, eu tenho bastantes e também não fosse eu chamar-me Marta Carolina, não é verdade? E a minha primeira história. Deixem-me cá lembrar-me, eu acho que esta é icónica, esta é daquela clássica que nós contamos a toda a gente, que é, e vocês vão se identificar certezamente, não é certamente, é certezamente, hum, toda a gente, eu acho, todas as miúdas, a certa altura tiveram um sonho, e eu sei que quem está aí desse lado, se for mulher, vai se identificar. Eu só vou dizer uma palavra, H2O. Pois é, malta, é verdade, H2O. Todas sonhamos em ser sereias. Umas sonharam, outras acharam que eram sereias. E foi esse o meu problema, foi levar todo o meu sonho além fronteiras e efetivamente eu achava que era sereia. Só que isso é muito bonito, quando estamos na escola, quando estamos com os pais, é tudo muito giro, mas depois há sítios em que há que haver um certo respeito, há que haver um saber estar. E quando é que eu decidi testar os meus poderes? Porque eu achava que era a Cleo. Vocês sabem, a Cleo, aquela que move cenas. E houve um dia que eu estava na igreja e assim, a missa para mim era um momento de reflexão sobre absolutamente tudo menos os meus pecados. Eu tinha muitos, graças a Deus, eu pequenina eu tinha muitos pecados, mas eu não sabia refletir sobre eles porque eu nem sabia que eu os tinha. Então o que é que eu fazia? Estava ali o padre a proclamar, sabe-se lá o quê? E eu lembro perfeitamente desta visão. Eu tenho uma memória, mas há coisas que eu não me esqueço. Estou eu a olhar assim para a madeira do banco e eu começo a olhar ali para o padre, eu começo a tentar mover o padre. Eu assim, a Cleo movia a água, portanto é assim, um padre é uma pessoa muito pesada, vou ter que testar outra coisa. Nesta brincadeira, não sei o que, passou a missa e chegou à minha parte preferida. A hóstia. Ai, malta, a sério, quem não ama levantar-se para ir à hóstia, é assim, eu acho que para ir à hóstia tem que se pecar, tem que se rezar os pecados e ir-se confessar, ou lá o que é. Eu nunca me confessei, eu não nada, mas eu ia sempre, sempre. Porquê? Porque eu era uma esfomeada. Eu acho que isto é uma cena comum a toda a gente. Quando nós vamos à igreja, digam a verdade, não estamos sempre com fome. Eu não sei se sou eu, se são os meus pais quando me levam à igreja já estou faminta, mas eu estou sempre com fome, então para mim o ponto alto da igreja é ir confessar, pronto, é ir receber ali a hóstia. E eu naquele dia tive a ideia genial de chegar à beira do padre e eu já tinha uma dificuldade enorme só em distinguir a mão esquerda da direita, qual era a que era para cima e qual era a que era para baixo, olha, eu ali já pecava. Os meus catequistas, que era assim que se dizia, os meus catequistas, já tinham uma dor de cabeça comigo, que eles sabiam, aquela rapariga nunca sabe fazer aquilo, mas pronto, também o padre não estava nem para aí virado. Mas houve um dia que eu decidi mover a hóstia. Então eu chego à beira do padre, o padre está-me a dar a hóstia, eu também nunca sei se é para comer na hora, se é para comer depois, se é para comer em frente ao padre, se é para rezar, se é para fazer o terço, não sei. Então chegou lá e o homem mete-me assim a hóstia para pôr na boca, eu também nunca sei se é para pegar, se é para engolir, se é para meter logo na boca e eu começo a fazer assim de ligeira, assim de baixo, como quem não quer a coisa, começa a fazer um movimento, para quem não me está a ver, começa a fazer o movimento da Cleo, que é assim as mãos abertas, e a rodar a mão à espera que a hóstia viesse ter à minha boca por milagre de Jesus Cristo. Que eu estava na igreja, estava no sítio certo, né? Se fosse para acontecer um milagre, era ali. Mas não aconteceu milagre, não aconteceu milagre. Depois aconteceu bem pior, que o padre ficou com uma cara de estúpido a olhar para mim, ficou ofendido, claramente. E eu, a certa altura, apercebi-me que era um ser humano real, que não me ia sair dali uma cauda, que não ia nada, não estava a controlar absolutamente nada. E percebi, ok, eu vou ter que comer esta hóstia agora rápido, assim, com quem não quer coisa, e fingir que não acabei de tentar, em frente ao padre, mover a hóstia até à minha boca. Lá peguei na hóstia do padre, o padre muito atarantado, depois levei, claro, um raspanete dos meus belos catequistas, mas faz parte. E já agora, lembra-se da música do H2O? Como é que era?
I got a special power, and a raise on me. Isto era uma infância que é assim, todas as miúdas se lembram, éramos tão felizes. Olha, já agora que eu estava a cantar isto, vocês não sentem? Isto agora está aí para o lado, não está à toa. Vocês não sentem que antigamente, eu pelo menos não percebia nada de inglês, com a idade que eu tinha na minha geração, eu não havia Netflix nem nada disso para aprender inglês. Eu não sabia inglês, então eu cantava as músicas tão mal, tão fuleiro, e agora, à custa dessa brincadeira, porque assim, eu não aceitava que não sabia a letra, então eu inventava a letra à minha própria língua. E acontecia que agora eu canto da mesma maneira como eu cantava antes. Por exemplo, pá, uma música aqui que eu vos possa exemplificar. A Happy. I'm not cheap frozen of rose. I'm not too cold, you can take away. I'm happy grapple on and me still feels that balloon wizard urufa. Pronto, eu cantava assim. Eu sei que há o happy, mas eu não consigo cantar a outra parte da mesma maneira. Não dá, tipo, olhem, o aleluia. A rosa, seravor, as ors e praise the Lord. Pronto, é assim. E agora essas músicas de 2010 vão para sempre ser cantadas numa língua que não existe. Porque eu meti na minha cabeça que a letra era assim, e epá, é o cérebro perceber que a letra original já não é a mesma, não é? Porque aquela era a letra original na minha cabeça. Mas pronto, olhem, as vidas são mesmo assim, mas houve uma história ainda na igreja. Pá, eu acho que era numa missa do sétimo dia de um familiar meu, pronto. E eu tinha problemas com a igreja. Eu hoje em dia não sou religiosa, mas gosto de acreditar que existe a fé e que existe todo o lado bom da igreja que não a igreja, na verdade. Isso é uma história para outra altura. E eu estava numa missa e pá, a minha família já me conhece e sabe sempre que com a Marta em algum sítio vai haver uma história qualquer. Eu fui ao padre e é assim, como eu já vos disse, eu adorava comer a hóstia. Só que eu tenho uma coisa com a hóstia que é, eu quando gosto de uma comida, eu não gosto de estar a comer em frente a alguém. O que é que eu faço? Eu chego ao padre, lá me vou eu comer a hóstia, e o padre fica assim a olhar para mim e dá-me a hóstia e eu pego na hóstia, meto-a na boca e não meto na boca, pego na hóstia, meto-a na mão, ou seja, estou ali com as 2 mãos, uma em cima da outra, meto-a na mão e vou-me embora. Porquê? Porque eu não queria estar em frente ao padre a comer aquilo, para aquilo ficar colado no meu cé da boca e depois estar ali com a língua a tentar descolar aquilo e ganhar uma tendinite na língua. Eu queria era saborear aquilo. Então eu pusei a hóstia na mão e fui pelo meu caminho fora, ali com a hóstia na mão à espera de virar costas ao padre e poder, a meio do caminho, vá, também não digo já sentada, comer a hóstia. Mas vocês sabem o que é vocês estarem assim, na vossa vida, numa missa de sétimo dia com a vossa família, em paz do Senhor, e estão a andar e está toda a gente a olhar para vocês. Eu assim com as mãos estendidinhas, parecia que estava glória a Deus. E eu assim, mas o que é que se está a passar? Eu comi a hóstia, sentei-me, lá estive eu na minha ginástica a tirar a hóstia do céu da boca, mas saboreei-a, sentadinha na boa. Pá, o sabor da hóstia é uma cena que não existe em mais lado nenhum. Nem pão, eu não sei o que é que eles metem ali, aquilo é mesmo de Deus, é mesmo abençoado. O meu sonho era comer a hóstia quando. Ai, isto é o meu sonho, meu Deus. Quando o padre mostra aquela hóstia enorme, toda, que ainda não está cortada, ainda não está. Aquela redonda enorme. Ai, ó meu, o que inveja. Eu gostava de ser padre só para poder comer aquela hóstia. Eu aposto que há sítios que devem fazer aquilo, mas olha, até hoje ainda não encontrei. Eu saio cá fora, mas imagina, eu ignorei, pronto, as pessoas olharam todas para mim, lá tinha o vestido levantado, o caraças, pronto, alguma coisa era, eu nunca imaginei que fosse a hóstia. Vim cá fora, pá, um ambiente um bocadinho devastador, não é? Morreu alguém, não sei o quê, ah, e chega-me a minha família, olha, ó Marta, tu és sempre a mesma coisa. E eu, olha, pronto, o que é que vem aí? E eles a rirem-se, então tu vais com a hóstia na mão, a caminhar, e não comes a hóstia em frente ao padre. Isso é uma falta de respeito. E eu, que falta de respeito. Pronto, descobri naquele dia que não se podia comer a hóstia ali, sei lá, sentada, tem que se comer em frente ao padre, que é para ele ver até a comer, a deglutir e tudo e mais alguma coisa por aí fora. Mas pronto, cometi um erro e descobri que não se podia comer assim a hóstia, olha,
Agora, já fiz isso há pouco tempo, por acaso, estive agora num casamento. Não sabe bem, pá, não sabe, a verdade é essa. Fica ali a hóstia colada e depois ela derrete ainda no céu da boca e tu estás a buscar restos, tu não estás a saboreá-la na língua ali pousadinha, de leve. Não dá, mas pronto. Olhem, outra história, eu para além de achar que era sereia, eu tive a fase da lua vermelha. Pois. E eu achava que era o quê? Vampira. Porque eu fiquei assim, não satisfeita de não ser sereia, eu pensei, bem, não me virei para o bem, vou-me virar para o mal. Vou ser uma vampira de certeza absoluta que eu sou uma vampira. Mas eu, como não me conseguia convencer a mim mesma, tive que convencer as minhas amigas. Então eu na escola, eu era lixada, pá, a sério, as minhas amigas sofreram tanto comigo. E porque eu era uma miúda, pá, que eu via tantos filmes de terror que eu não tinha medo de nada. Eu não tinha medo da Maria Sangrenta. Olha, eu adorava a Maria Sangrenta. Punha-me no meio da casa de banho às escuras, ali a dizer Maria Sangrenta, Maria Sangrenta. Eu assim, a filha da mãe nunca mais aparece, caraças. Pronto. Então eu adorava vampiros e meti na cabeça que era vampira. E disse assim às minhas amigas: olhem, sou vampira. E agora, o que é que vamos fazer com esta informação? E elas, ei, não és nada vampira, não és nada, eu sou vampira, querem que eu vos prove? Quem é que vem comigo à casa de banho? O que é que, o que, é que eu dizia? Vocês vão entrar na casa de banho e vocês, eu vou-vos trincar, vou-vos morder e vocês vão sair daqui vampiras. E umas ficavam do género, ei, é sério? Só uma é que ficou. Que era a rapariga que me punha a ver filmes de terror que também era uma atrofiada. Éramos as duas atrofiadas. E depois havia a outra, que era a Ana Lucas, minha querida, estás aqui no meu podcast. Foi. Demorou, mas falei. Falei de ti, minha querida. A Ana Lucas era uma miúda, pá, nós temos um historial muito engraçado. E historial porque a gente fazia bullying uma à outra, mas não era aquele bullying mau, era aquele de brincadeira, picávamos, mas éramos grandes amigas, é a minha amiga mais antiga de sempre. E ela foi a única, e foi a única não, foi a única que me aturou e que me disse, Marta, isso é mentira, pá, ei, não acredito nada disso, não acredito, não és nada vampira, mas também não me virou costas, ficou lá a ver. E eu então peguei na minha outra amiga que acreditou em mim e disse assim: olha, vamos ali atrás na casa de banho, eu vou-te dar uma trinca e tu vais ficar vampira. Só que depois não pensei no pós, no do género, ok, o que é que eu vou fazer dentro da casa bem, o que é que eu vou dizer quando sair e o que é que a outra vai dizer quando vir que eu não tenho dentes e que eu não sou nada. Olha, honestamente eu não me lembro bem, mas sei que entrei na casa bem com a rapariga, lá disse que era vampira, não sei o quê, fiz uma macumba, não sei o quê. Olha, eu não me lembro, honestamente não me lembro. Sei que entramos na casa bem e quando saímos, eu convenci a outra rapariga a fingir que era vampira e fingimos as duas que éramos vampiras para a Ana Lucas acreditar, para a outra rapariga acreditar. Se ela acreditou ou não acreditou, mas pronto, eu sinto que ela quase que acreditou. Eu era uma rapariga muito convincente. Muito, apesar de eu ser assim, com umas ideias malucas, eu era tão sombria, tão misteriosa, que elas quase que acreditavam. Eu acho, digo eu, mas pronto. Eu era lixada, era, porque eu agora vou-vos contar, eu sofri bullying também. Sofri, mas era um bullying que, pá, tive sorte, pronto, não era um bullying muito pesado. E eu sou uma miúda que, pá, eu não me deixo estar, não me deixo ficar e eu não aceito absolutamente nada que me fira o ego. O que é que eu fiz? Virei o bullying contra mim mesma. Vocês vão-me fazer bullying? Então vão ver se eu não faço bullying a mim mesma. E malta, isto é o segredo para toda a vida. Se alguém se virar para ti e disser, és burra, tu em vez de defender-te, não, eu sou bem inteligente, diz mesmo, sou burra e quê? Qual é o teu problema? O que é que tens a ver com isso? Pronto, percebem? Foi o que aconteceu. Quando eu era pequenina, pronto, pequenina ainda agora, era um palitinho, chamavam-me, pá, muita coisa. Chamavam-me palito, chamavam-me tábua de passar a ferro. Mas houve uma que foi logo a primeira de todas. Eu era uma miúda, tinha pai 7 anos. E disseram-me assim: ei, és uma baleia. Quiseram-me fazer bullying inverso, como quem diz: tu és magra, vou-te chamar baleia. Ó filho, quando eu ouvi aquilo, ai, eu só encarei a baleia dentro de mim. E eram rapazes e raparigas, diziam-me tudo, mas eram mais rapazes que eles gostavam de se pegar comigo porque eu era mais alta que eles, era o dobro do tamanho deles e eles eram os chavalitos, eu era rapariga, não é? E eles ficavam muito ofendidos. Os meus amigos da escolinha subirem isto sabem. Eles eram assim, baleia, és mesmo baleia, és uma baleia, a fazer o som da baleia. O que é que eu fazia? Eu corria atrás deles, porque eu corria mais que eles, que eu tinha umas pernas até o cu, não é? Era grande até dizer chega. Corria atrás deles e começava aos berros a dizer baleia, sou baleia, ei, eu é que sou a baleia, eu sou mesmo baleia. Olha assim aos berros, atrás deles, assim tipo, assim uma grunha, estão a ver? Uma grotesca, uma morcona, sei lá, pronto. Ai, será que isto é mais neira? Estou sempre a dizer isto, olhem. Ahm, Só que eu tanto os assustava, tanto os chateava com o rei da palavra baleia,
Eu chamava-me mais baleia do que eles a mim. Eles cansaram-se, eles desceram e disseram: "Bem, esta aqui não vale a pena fazer bullying, que ela faz a ela mesma, bem, já está feito o bullying, ela já se pronto, já se, sustenta com o próprio bullying, nós não precisamos de fazer por ela que ela faz". E pronto, e ficou assim resolvido e deixei de ter bullying. Pois é um bullying inverso. Começa a fazer bullying até mesmo a ver se eles alinham, que eles pensam assim: "Então, mas ela também acha isso dela mesma, porque é que eu vou estar-lhe a relembrar?". Mas eu não achava, era só para fingir. Eu era uma miúda muito inteligente, desculpem lá. Olha, mas houve um dia, eu acho que isto foi o dia eu estou a ser mesmo honesta, este foi o dia mais triste da minha vida. E vocês pensam: "Ai, morreu alguém, ai, perdeu, não sei o quê". Não. Foi o dia em que eu tive um dia inteiro a fazer um pega-monstro na minha escola e quem me pá, eu adoro, eu ia dizer quem me conhece, como se alguém me conhecesse. "Cala-te, rapariga, ninguém te conhece". Pronto, a verdade é que eu sou obcecada por slimes, gosmas, tudo o que é pega-monstros e coisas nhanhas. Estão a ver? Nhanhas, adoro nhanhas. E aos supermercados e queria comprar as nhanhas todas e a minha mãe dizia-me sempre: "Não, tu vais-me estragar as móveis, vais-me estragar a roupa, não quero nada disso". Acabava sempre por trazer. Mas antes de eu ver o slime conhecido, assim, da época de agora, no meu tempo, coitadinha, que não é um tempo assim muito longínquo, havia uns pega-monstros. Os pega-monstros eram feitos com pá, era um condimento em que aquilo não ficava bem slime, era um desenrasca, não é? Eu fiz aquilo a tarde inteira na minha escola, com a minha professora linda. E eu só pensava assim, eu fiz aquilo com tanto amor, malta, era um pega-monstro verde, nunca me vou esquecer, eu escolhi a cor verde, era a minha cor preferida na altura e agora. E eu namorei aquele pega-monstro, eu fiz o pega-monstro e fiquei o dia todo com ele na mão, não atirei em lado nenhum, imagina, eles faziam o pega-monstro e aproveitavam, desfrutavam do pega-monstro que era para isso que ele servia, que era atirar as paredes, mexer na mesa. Eu deixei o meu pega-monstro no meu frasquinho o dia inteiro. Cheguei a casa e sabem o que é que aconteceu? Subi ao quarto do meu irmão. Aqui começou logo a estragar tudo. Basta que o teu irmão e mostrar a maior relíquia da tua vida, é claro que vai haver asneira. Cheguei lá e o meu irmão, a primeira coisa que faz, solta aquele sorrisinho malandro de quem vou-te lixar a vida, filha. Ele percebeu logo que eu estava ali attached e apegada com um sentimento profundo àquele pega-monstro e atira-me, tira o pega-monstro do frasco, atira o pega-monstro para o teto com a maior força que vocês podem imaginar. Sabem o que é que aconteceu ao pega-monstro? Desfez na minha cara, à minha frente, assim, todo desfeito. Ai, malta, eu chorei tanto. Eu acho que foi o dia que eu mais tive raiva do meu irmão. Porque aquilo era uma coisa que eu queria tanto, eu amava tanto aquele pega-monstro. O meu irmão atirou. Epá, irmãos. Ai, Jesus, que português lindo. Irmãos mais velhos, vocês foram abençoados com a benção da estupidez e de irritarem os irmãos mais novos. É impressionante, eu nunca vi nada assim. O meu irmão conseguia me enervar de uma maneira, ele ia mesmo ali ao cerne do problema e assim fazia. Toma lá, filha, queres este pega-monstros? Queres, mas vais tê-lo todo despedaçado pelo chão. Chorei, a minha mãe chateou-se comigo porque eu estava a chorar, ela não entendeu a minha tristeza e que aquilo era uma coisa que tinha um sentimento associado. E pronto, e foi isso que se deu. Ah, mas olha, estava aqui a ver uma coisa. Vocês não têm. Olha, agora que eu estou a ver, olha, eu colei o meu papelzinho que eu escrevo aqui ao contrário. Que ótimo, olha que inteligente. Estou a falar do meu cartão das notas, malta, para quem não me está a ver. Vocês não tinham também na infância um pesadelo, pá, dos pesadelos que eu mais tinha, para além de me caírem dentes, que também já me disseram que isso é sonhar com a morte. Então, olha, meu filho, todos os meses eu sonho com a morte, todos os dias eu sonho que me caem os dentes, o que é horrível. Eu sonhava desde pequenina, o meu maior trauma, sabem qual era? Não era não passar no exame, não era não ter amigos, não era não sei o quê. O meu maior medo profundo de criança era sair de casa sem sapatos. Eu não sei porque, eu metia na minha cabeça que hum, era possível esquecer-me de pôr os sapatos, porque eu esquecia-me de absolutamente tudo quando era criança. O que é que eu sonhava? Sonhava que estava a sair de casa, vesti-me, pus o lavei-os-dentes, fiz o meu pequeno almoço, que entrava no carro e que a meio do caminho não, quando abria a porta para sair no meu colégio e olhava para o asfalto, que olhava para os meus pés, ou estava descalça, ou estava de meias, ou estava de pantufas. Eia, mas o pantufas ainda era pior, porque descalça, tu ainda vais naquela, eu sou pobrezinha, não sei o quê, não tenho sapatos para cá. Agora, chinelo é mesmo do género,
que vergonha, meu, saí de casa sem chinelos, quer dizer, com chinelos, com pantufa. Olha, sonhava muitas vezes que ia nua para a escola, que ia com pijama. Mas porquê que o cérebro trabalha dessa maneira? Porquê que ele nos assusta? E eu sonhava tantas vezes isso e depois acordava e só rezava, ai, meu Deus, só agradecia, meu Deus, ainda bem que eu estou aqui em casa, que ainda não saí. Mas é assim, é óbvio que tu não vais esquecer dos chinelos, ninguém sai de casa a esquecer-se dos chinelos. Eu, pelo menos, aposto que agora vai alguém ouvir e vai dizer: "Ah, eu esqueci-me dos chinelos". Pá, se já te aconteceu, é estranho, mas também deves ser boa pessoa, porque também devias estar com a cabeça noutro lugar. Agora, próximo tema. Eu já sei. Eu quando era pequenina, eu tinha uma lancheirinha cor-de-rosa, que era assim, um rosa choque histérico. E eu era a menina da merenda, vocês sabem, alguém da vossa turma, há sempre aquela pessoa da turma que traz a merenda inteira, que traz a despensa inteira para a escola. Porquê? Porque eu era uma miúda que comia bastante, pá, eu era de um sustento inacreditável. A minha mãe dizia sempre, mais vale sustentar um burro a pão de ló. E eu trazia a lancheira inteira e vos garanto, o meu irmão só levava uma sandes, depois a sandes ficava enfiada no meio da mochila e ficava acumulada as 300 sandes que o meu irmão comia, só que não, em cima de um móvel. Eu não, eu levava uma despensa inteira, o pack completo, e eu comia tudo. Só que houve uma altura que, pá, comecei a crescer e já não era controlada a merendinha pelos funcionários, era por ti mesmo. Eu levava uma lancheira, aquela lancheira cor-de-rosa, na minha escolinha alimentava uma turma inteira. E olha, ficavam todos refasteladinhos que iam com a barriguinha cheia para casa. Só que eu tinha um problema, eu não sabia dizer que não. E foi aqui que eu ganhei o meu primeiro trauma de criança, depois do pega-monstro, claro. Que foi o seguinte, havia uma miúda, eu não me vou esquecer dela, porquê? Porque ela tinha o meu nome, Marta. E Marta, se estás a ver este vídeo, rapariga, tu deves ser muito boa pessoa, mas naquela altura tu eras um diabo em pessoa. Eras terrível e traumatizaste-me. E eu tinha uma lancheirinha toda XPTO, quitada de comida, e no final do dia eu ficava sempre no final de. Era sempre a última a sair, que o meu pai estava a trabalhar, e ficávamos todos, ficava eu e meia dúzia de gatos pingados, era eu e mais três e a Marta. Essa Marta que também era como eu, altinha e magrinha, portanto também era de muito sustento. E ela metia na cabeça que a minha bolacha de água e sal, que era a única coisa que sobrava de toda uma lancheira, uma panóplia de comidas dentro da lancheira, ela cismava que aquelas bolachas eram para ela. Opa, a primeira vez que ela me pediu, eu dava-lhe uma bolachinha. A segunda dei-lhe duas, a segunda dei-lhe três e a terceira, a quarta vez já lhe estava lá o pacote inteiro. E houve um dia que eu lhe dei o pacote inteiro. Mas eu não lhe dei tipo, olha, toma lá o pacote. Não, eu abri o pacote. E ela tirava, 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 e quando eu ia ver o pacote já estava vazio. Malta, isto decorreu assim durante muitos anos. Ao ponto de eu chegar a casa e dizer: "Mãe, olha, estou mesmo triste, porque eu tenho uma miúda que me está a comer, as bolachas sempre ao final do dia. Eu chego a casa com uma ráfia do caraças", e a minha mãe disse: "Ó filha, tens que aprender a dizer que não", e eu penso: "Oh, coitadinha, se calhar não tem nada a comer em casa". Se calhar não tinha, sei lá. Epá, e o que é que eu faço, mãe? E a minha mãe disse-me, e por isso é que eu sou a pessoa que sou hoje: "Tu tens que aprender a dizer que não, Marta". E aquilo caiu-me num saco, não foi roto, foi bem fechadinho e eu nunca mais me esqueci destas palavras. Tens que aprender a dizer que não. A partir desse dia, meu filho, eu já não me lembro o que é que foi. Sei que foi um drama na escola porque eu disse à miúda que não queria, que não lhe dava mais comida. Ela foi as queixinhas a não sei quem, ela não sei, ela nunca mais quis ser minha amiga. Mas eu também pensei, olha, entre uma amizade e ficar alimentada, mais vale ficar alimentada. E nunca mais vi a miúda. Olha, mandei-a com o caraças, passei a comer a minha bolachinha com sal e ela lixou-se. Depois começou a trazer a dela, lembrei-me agora. Depois começava ela a trazer e ficava ali a invejar-me com a bolacha dela. Oh filha, não precisa da tua bolacha, eu já trago a minha. E pronto, são traumas da vida, não é? Vocês, não vos acontecia uma coisa também, lembra-me agora, que era. Hum, eu não era uma miúda que precisava de muita atenção, graças a Deus. O meu irmão tinha tanta que eu deixava toda para ele. Mas eu tinha coisas específicas, que eu gostava de chamar a atenção aos meus pais. E uma delas, que é uma que eu me lembro bem, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar comigo, que é quando eu me cortava, sabem aqueles cortes de papel fino que parece que me morrem, que sai a tripa inteira? Aquilo não é nada, mas é uma dor insuportável. Eu tinha a mania de sempre que me cortava, seja na cozinha, seja com os meus pais, seja. Eu gostava de espremer o sangue
para mostrar à pessoa: "Ei, olha como aconteceu, olha, olha", e espremia o sangue e ficava assim, parecia que estava uma esbaíra de sangue, não estava nada, aquilo era só uma pinguita, só que eu queria, porque eu era uma pessoa que eu não partia ossos, eu nunca partia, nunca caía, nunca nada, porque eu era uma miúda que olha, eu era maluca, mas era maluca na cabeça, não era maluca fisicamente, então eu não me aventurava em parkours e coisas dessa vida. Os meus amigos andavam sempre com muletas, eu não andava, nunca parti nada. Houve um dia que andei de muletas de um amigo meu, caraças, fiquei com uma pisadura aqui nas mãos. Mas vocês, como é que andam de muletas? Expliquem-me. Andei de muletas há pouco tempo, que te torci o pé. Foi a primeira vez na minha vida. E pronto, isto também tem uma história, porque foi numa fase da minha vida em que eu não podia torcer um pé, porque estava a fazer o meu primeiro trabalho na televisão e disse assim: isto foi uma praga que me rogaram, de certeza que foi. E, eu, pá, é umas dores nas mãos, a pegar na muleta, eu não sei se sou eu que sou pá, uma paridinha da vida, mas ficava toda pisada, portanto, nem tem piada, percebem? As muletas não têm piada, porque é que os putos na infância, na escolinha, queriam todos partir os pés para andar de muletas? Não tinha piada, só te doía as mãos, ficavas ali atrofiadinho, queria toda a gente a correr para a cantina e tu lixavas-te que ias ali de canadiano, nunca mais chegavas lá. E eu, olha que me lixava também, porque eu tinha uma amiga que andava sempre de canadianas e eu é que lhe fazia companhia, que era uma simpática, olha, adiantou-me de grande coisa. Outra coisa, muito engraçada que é, eu em criança, a minha mãe tem um dicionário da Marta Carolina. O que é que era aquele dicionário? Eu dizia muitas palavras que não existiam, eu inventava, era uma miúda muito criativa, não sou eu a coreana, não é? Não fosse eu a coreana. Porque eu agora ando a pesquisar signos, eu não percebia nada dos signos e era aquela gaja irritante que dizia, eu não percebo nada disso, não sei nada de signo. Quer dizer, não sei, na verdade, mas pronto. Mas já ando a pesquisar, porque eu começo a identificar-me bastante, às vezes no TikTok, com coisas de aquários e fico de género, "Ai, que giro, como é que é possível?" Pronto. E houve uma palavra que eu nunca me vou esquecer, isto a propósito da infância, pronto, já aqui já roça um bocadinho a adolescência. Veio-me o período, pela primeira vez tive a minha primeira menstruação. Pois, mas vocês, como é que acham que eu anunciei isto à minha mãe? Hum? "Oh mãe, olha, estou com um extravaganza." E a minha mãe: "O quê? Estás com o quê?" Eu: "Mãe, estou com extravaganza." E diz ela, ela só se riu, diz ela: "Oh filha, eu não sei o que é isso, o que é extravaganza?" Eu: "Mãe, já sangrei, preciso de um penso." Diz ela: "Oh filha, estás menstruada." De onde é que eu tirei o extravaganza? Eu traumatizada, como o pai me dizia: "Marta, tu és extravagante." Havia um pacote antigamente, eu não sei dizer isto bem, mas pronto, quem foi extravaganza sabe, que eram os primeiros 91 da vida, dos telemóveis. E eu fiquei com aquela coisa do extravaganza na minha cabeça, que era um pacote de net, e eu achei que, não sei porque, associei a palavra extravaganza à menstruação, por ter um N, por ter um E, eu provavelmente eu sou disléxica e nunca soube, mas pronto. E disse aquilo do extravaganza e a minha mãe partiu-se tanto a rir, diz ela: "Oh filha, tu queres a menstruação e dizes-me extravaganza, o que é que uma coisa tem a ver com a outra?" Não tem nada. Por falar em extravaganza e telemóveis, vocês quando eram pequenitos não havia aquela coisa, eu lembro perfeitamente, havia os telemóveis, eu já sou de uma altura em que já havia telemóveis, quando eu andava ainda no primeiro ano. O meu primeiro telemóvel foi da Hello Kitty, daqueles que se subia e descia e tinham uns teclados ainda muito pequeninos, era um Nokia. E o bom que eu tive a seguir, que também era um Nokia, só que era um Nokia com letrinhas que já era o abecedário todo. Os primeiros era só um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois houve um que era o maior, mais. Parecia um tablet, que era pequenino na mesma, mas era mais larguinho. Ui, eu parecia que eu era sei lá o quê, com aquele telemóvel, eu sentia-me a maioral da minha escolinha. Que é que eu me lembrei há uns dias que eu tocava os parabéns no puto das teclas? Vocês lembram-se disso? As minhas teclas, o A, B, C, D, F, que nem era bem A, B, C, aquilo é carregavas num e tinha o A, o B e o C. Epá, não me lembro, é uma coisa muito antiga, esquece. Mas pronto, eu lembro que cada número fazia, ainda no meu primeiro Nokia, cada número tinha um som e eu adorava música, era a melhor, a minha. Ai, eu tocava flauta quando era miúda. Ai, eu vou-vos contar uma história muito rápida, meu Deus, tenho que acabar o podcast, não pauso. Eu tocava tão bem flauta que o meu professor, como eu tocava muito rápido, o meu professor punha-me a ser a última a fazer o exame, que eu tocava a flauta, que toda a gente tocava, a música, em 3 minutos eu tocava em 10 segundos. Era a maior. Pois é. Pronto, sempre quis dizer isto, sempre quis dar este flex. Isto para dizer que tocava os parabéns no raio do telemóvel, eu adorava aquilo, fazia música com o telemóvel. Houve um dia que eu entrei na casa de banho, hã, eu não só perdi o telemóvel, como não atendia o telemóvel ao meu pai passava-se.
E eu tinha traumas com o telemóvel, que é do género, fogo, o meu pai tem que, quando me liga, eu tenho logo que atender, senão, é um filme do caraças, que os pais são assim. Houve um dia que vi à casa de banho, onde é que eu tinha o telemóvel no bolso de trás. Bonito. Agora é que tu te lixaste, ó filha. Pus o telemóvel atrás, o que é que eu fiz? Baixei as calças. Onde é que foi parar o telemóvel? No meio da sanita. Ploc, timba, já foi. Já foste. Pego no telemóvel. Na altura era o meu primeiro iPhone, malta. E sei que o tinha há muito pouco tempo. Pelo menos há um ano. Para mim, um ano é pouco tempo. Olha, eu fiquei em pânico, eu pego no eu nem sabia, nem sei o que é que tinha lá dentro da sanita, não, eu fui com a mão como se fosse a minha vida lá dentro, agarrei no telemóvel, pifou. Não é destes iPhones agora que tu metes, está molhadinho, siga baile, mete no arroz. Eu meti no arroz, eu fiz de tudo, não disse nada aos meus pais, como é óbvio. Pois eu chego a casa e pesquiso como, como é que se diz? S como estragar o telemóvel, ou seja, eu queria arranjar maneiras de fingir que o telemóvel não me caiu à sanita e queria dizer que foi alguém que atirou e ele partiu-se. Pois, mas como é que eu ia partir? Eu tentei de tudo partir o telemóvel, só que eu não tinha coragem de partir o telemóvel, ou seja, eu não queria mesmo partir a sério, que era para também não me parecer que foi irreal. O que é que eu fiz? Ai, ó, pá, sério. Quem é que faz esta merda? Eu pego no meu telemóvelzinho, sabem o que é que eu faço? Eu pego numa tesoura e começo a desenhar como se fosse os fios craquelados do ecrã do iPhone. Oh, malta, o problema era que eu tinha um irmão que era muito esperto. Muito esperto. E eu chego a casa, olhem, nem sabem, o meu colega Miguel, já não me lembro, acho que era Miguel, partiu-me o telemóvel, deixou cair, porque eu achava que o meu amigo partir era melhor do que eu deixar cair à sanita, porque aí já era responsabilidade minha. Pois o que é que o meu irmão olha assim que eu chego a casa com o telemóvel, deixa ver. E eu, ui, já me lixou, opá, a sério. É que nem eu acreditava naquilo, que eu tenho pena de não ter aqui o telemóvel, eu tenho no Porto, um dia mostro-vos. O telemóvel estava tudo menos partido, aquilo era o risco, parecia, via-se mesmo que aquilo tinha sido assim, com o x-ato ali, olha, o riscos que não tinha, de riscos não tinha nada, de partido não tinha nada, aquilo nem lógica tinha aqueles riscos, não vinha de lado nenhum. E o meu irmão só diz assim: Olá, tu andaste a arriscar o telemóvel? E eu, fogo, pá! Eu com 5 anos jurava, 5 não, vá, 10. Com 10 anos jurava que eu conseguia enganar a minha família toda. Não enganei, lixei-me e pronto. E olha, e assim foi. Não houve telemóvel, o meu pai ficou lixado, como é óbvio, porque ele percebeu. Mas eles ainda que interiorizaram aquilo e fingiram que não. O meu irmão chibou-se logo, mas o meu pai comeu e calou, como quem diz. Isso está assim por alguma razão. E é isso, malta. Hoje é assim, já não tenho aqui um convidado há bastante tempo. E olhem, tenho-vos a dizer, o meu microfone está todo estragado. Quem não está a ver, eu vou-vos explicar. Isto, o meu microfone tem aqui, vocês pensar, ai, um podcast profissional, um cenário lindo, tudo luxuoso. Pois é, meus filhos, mas como eu fui para o México e decidi fazer lá o episódio, olhem para este microfone. Está todo ali. Ai, Jesus. Ai, olha, fugiu-me, pera. Ai, Jesus. O microfone está todo desfeito. Assim, eu sou uma mulher que sou muito boa nas artes, na criatividade. E então inventei de fazer isto, eu já nem sei como. Cortei um papel e fiz aqui todas umas artes plásticas e tudo e mais alguma coisa. Só que com a cena de ir na viagem, na mala, estragou-se tudo. Portanto, olhem, é a vida. Lidem com isto, pelo menos enquanto eu não conseguir arranjar mais um destes, que isto ainda dá trabalho a fazer. E 3 vezes 9, 8, 14, 18, 4 mil bytes. E não me consumas. Até para a semana, malta. Ai, gente! Sou eu mesmo. Vocês me conhecem, certeza absoluta que eu sou muito conhecida lá na minha aldeia. Eu sou quem? Roselândia da Costa Pina Vila Verde. É verdade! Vocês não acreditam que eu estou aqui. Então, gente, eu sou natural de Rio de Janeiro. Sou carioca. Meu sotaque é a coisa mais linda que vocês vão ouvir. Esse podcast. E assim, seguinte, eu fui chamada, eu tô com pressa, que sou uma menina bem requisitada, sabe? E eu vou falar assim, bem rápido. Eu tenho bastante qualidades. Uma delas é principalmente cantar. Eu canto bem, é verdade! Mas não é assim, não é tipo melody. Sou nível Beyoncé, Anitta, Christina Aguilera, desse tipo, entendeu? Aí eu vou recitar aí
um poema que cantado, né, porque, assim, se é minha maior qualidade, eu tenho que recitar e tenho que mostrar pra vocês minha qualidade, que é cantar. E, assim, faço falsete, faço vibração, eu faço tudo. Não é fácil, é uma coisa que, assim, é uma carreira bem, trabalhada, sabe, gente. Eu por acaso não fiz, aula de canto, eu não necessitei disso. Às vezes sai, assim, uma expressão portuguesa que eu tenho, assim, também uma vibe portuguesa, sabe, que eu vivo aqui em Portugal, né. E por isso mesmo, eu sou de Rio de Janeiro, mas eu tô vivendo em Portugal. E o que que eu gosto de fazer também aqui em Portugal? Criticar. Criticar, eu amo criticar. Acho que, assim, me critica, faço isso, tica-tica, isso aqui é tica-tica. Eu adoro criticar. E por isso mesmo, eu vou criticar aqui coisas da sociedade portuguesa. Eu odeio, primeiro, machismo, homofobia, transfobia, racismo, tudo que tiver e acabar em fobia, eu abomino, entendeu? E por isso mesmo, eu vou aqui cantar uma música pra vocês, recitar bem no improviso, sabe? Eu vou ler o meu improviso. Pedi uma casa em Lisboa com varanda. O Banco Rio se mandou-me pra Holanda. Fui ao SNS porque tinha surdez. Deram-me vaga pra 2033. Pois é. Entrei no mercadinho só pra comprar pão. Saí tesa com o cartão na mão. Eles dizem mulher na cozinha, porque eles são macho independente. Mas a verdade ninguém adivinha. Mas é sempre a mãe que lhes lava a cuequinha. Pronto, é isso, gente. Podia também fazer aqui o rap, que eu também sei fazer beatbox. Sei fazer o beatbox muito bom, mas não tenho tempo, né, gente, que eu tenho que fazer uma atuação. Se quiser, pode pedir no Pix pra fazer concerto, atuação de festa de 15 anos, faço muito lá no Brasil. E é isso, gente. Brasil! Beijo, até nunca, gente.